programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia! Então vamos de Provérbios, o provérbio do dia. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Provérbios 6,16. Pés que correm para o mal. Há 2 dias estamos falando desses itens que desagradam o Senhor. Vou falar aqui para vocês. Antes de ontem falamos de olhos altivos e língua mentirosa. Ontem falamos sobre ciúme, ira e projetos iníquos. Hoje vamos falar sobre pés que correm para o mal. A 5ª coisa que o Senhor aborrece: pés que se apressam a correr para o mal. Na carta aos Romanos, Paulo demonstrou que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A boca eles a têm cheias de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa era a nossa situação de outrora. Mas hoje os nossos pés são para levar as boas novas. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 18. E capítulo 10, versículo 15. A 6ª coisa é a testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª é o que semeia contenda entre os irmãos. A falsa testemunha sempre tem por objetivo interesses escusos e lucros indevidos. E nada entristece mais a Deus que semear contendas entre os irmãos. Somos todos membros do corpo de Cristo. Não deve haver clima de competição entre os irmãos, nem disputas de posição, provocações, pois em um corpo cada membro tem a sua função e ninguém é concorrente de ninguém. Todos são importantes. Devemos promover a paz entre os irmãos, suportando uns aos outros. Se queremos agradar a Deus, nossos passos devem seguir a direção triunfante que espalha o Evangelho. A cada pegada há uma nova semente, uma nova vida para Cristo. Ao nos relacionarmos com Deus, transmitiremos paz, unidade e harmonia no contato com as pessoas. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz quando as raízes se aprofundam mais. Eu absorvo a chuva que a seu tempo cai. Bom dia, amadas irmãs. Você sabia que Jesus é o dia do sábado? No Velho Testamento, guardar o dia do sábado era lei. Mas quando Jesus veio, ele se tornou o Senhor do sábado. No Velho Testamento,
no dia de sábado era para descansar, nenhuma obra você podia fazer. Os israelitas não podiam fazer nenhuma obra, não podiam trabalhar, eles precisavam descansar no sábado. Mas no Novo Testamento, Jesus é o seu descanso, é nele que você deve descansar. A lei do Velho Testamento dizia: nenhuma obra fareis. E no Novo Testamento, nós vemos que o Senhor é que faz a obra. Amém? Ele é o teu descanso. Enquanto você descansa, o Senhor trabalha. Amém? Em Mateus 12:8, diz assim: pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus, ele cura no sábado. Por quê? Porque o Filho do Homem, até do sábado, ele é o Senhor. E Jesus trabalha até hoje. Quero ler para você um versículo que diz isso para nós. Você se lembra, o Senhor, quantas curas o Senhor fez no sábado, né? Por quê? Porque ele era maior do que o sábado. Ou seja, ele era o Senhor do sábado. Portanto, ele podia trabalhar neste dia, né? Então, eu quero ler um versículo para você que diz assim: hoje o Senhor Jesus está trabalhando, fazendo uma obra de edificação em nós. Então, João 5,17 diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém? Então o Senhor tem feito essa obra, esse trabalho de edificação. Ele está edificando a tua igreja. Amém? Nós te agradecemos porque temos o Senhor do sábado. Senhor, quando nós descansamos em Ti, o Senhor faz a obra. Senhor, quando nós descansamos em Ti, o Senhor cura, o Senhor nos edifica. Quando nós descansamos no Senhor, o Senhor faz, o Senhor edifica a Tua igreja. Nós somos os Seus ramos e o Senhor é a videira. Nada podemos fazer sem Cristo, mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Senhor, nós te louvamos, porque a palavra esclarecedora nos liberta, nos ilumina e nos leva para o descanso. E nós descansamos no Senhor, não para cumprir a lei, mas porque o Senhor morreu e ressuscitou para edificar a tua igreja. Edifica no Senhor, junto com os seus membros, edifica a tua igreja. Nós oramos a Ti por essa programação de hoje, dia após dia, semana após semana, o Senhor possa ser o nosso descanso. Faça a sua obra de edificação em nós. Te agradecemos pelos nossos ouvintes, que o Senhor possa prover tudo o que elas precisam, Senhor. Guarda, Senhor, as irmãs. No nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Aleluia, irmã. Você está feliz que você não precisa fazer nada? Que Deus faz tudo para você? Eu estou feliz. Eu estou descansando no Senhor. O Senhor faz a obra. A palavra que está entrando em nós já está trabalhando na nossa vida, já está nos edificando, está nos enchendo de alegria, de força, de vigor. Amém? A força está na palavra, a força não está em nós. A força está na palavra do Senhor. Amém? Que a palavra do Senhor entre no seu coração e faça em você morada. Amém? Louvado seja o Senhor. O Senhor abençoe a nossa leitura bíblica de hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 17, versículo 8, até o capítulo 19, versículo 15. Os amalequitas atacam Israel. Versículo 8. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué:
Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Capítulo 18, versículo 1. Jétro visita Moisés. Jétro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jétro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jétro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado junto ao monte de Deus. E Jétro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jétro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se, o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito e como o Senhor os havia livrado. Versículo 9. Jétro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Versículo 12. Então Jétro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. A nomeação de auxiliares, versículo 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro. E eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo? Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou dizer.
Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu do seu sogro, e este voltou para sua terra. Capítulo 19. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Versículo 1. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e a anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-se no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir o monte nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. A leitura termina aqui, versículo 15. Amanhã a gente continua. E nós vimos aqui uma luta muito grande contra Amaleque, né? Então, tudo tem um significado espiritual, como eu falei para vocês, né? Amaleque tipifica a nossa carne. E você viu que enquanto Moisés estava com a mão levantada,
Josué vencia a luta contra Amaleque. Mas quando ele baixava a mão, então Amaleque começava a vencer a luta. Então o que precisava? Moisés sozinho não conseguia ficar com as mãos levantadas. Então isso que tipifica? Estar no espírito. Quando nós estamos no nosso espírito exercitando, nós conseguimos vencer a carne. Você viu que Moisés, por um tempo determinado, ele conseguiu ficar com as mãos levantadas. Mas ele precisou de ajuda, não é verdade? O mesmo acontece com a gente. Então, nós precisamos nos reunir com os irmãos, nós precisamos orar com os irmãos, porque a igreja é uma vida coletiva. Então, sozinho a gente não consegue vencer o inimigo, mas junto com os irmãos nós conseguimos, né? Então, você viu que ele recebeu ajuda, né? Arão e Hur ajudaram Moisés a manter as mãos erguidas, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Então, Josué conseguiu derrotar os amalequitas. Então, o Senhor jurou que ele exterminaria Amaleque da terra, ou seja, a nossa carne um dia ela vai acabar, né? Vai ser extinta, porque nós estaremos com o Senhor no reino milenar e também na Nova Jerusalém, e a carne, que é onde habita o pecado, não mais existirá. Amém? Então essa é uma promessa do Senhor. E no capítulo 17 nós vemos algo assim também bastante curioso, né? Moisés havia levado seus filhos e a sua esposa para a casa do seu sogro. Mas o seu sogro, muito sábio, veio trazer a sua família para que ela estivesse junto de Moisés. E outro ponto interessante também, Por quê? Porque a família deve estar caminhando juntas, né? Servindo ao Senhor juntas. E também, nós vemos no capítulo 18 também, o Moisés aceitando um conselho de Jétro para incluir pessoas no serviço que ele oferecia ao Senhor. Então Moisés, ele julgava o povo, né? Então os israelitas tinham alguma causa para advogar, então eles levavam até Moisés e Moisés julgava o povo, né? E isso era muito pesado para Moisés. Então isso também mostra para nós que no serviço nós não podemos servir sozinhos, individuais, né? Eu abraço todos os serviços da igreja, né? Só eu sei aonde está a vassoura. Só eu abraço todos os serviços da igreja e não distribuo nada para ninguém. Então isso não é algo conciliável, porque você vai se cansar e as pessoas não têm a oportunidade de servir ao Senhor, né? Então tem muitos serviços, assim como Moisés tinha. Então o que ele fez? Ele colocou chefes sobre 1000, chefes sobre 500, chefes sobre 100, sobre 50, sobre 10. Então houve ali muita sabedoria, né? Porque ele formou equipes para atender todo o povo. Então o que nós fazemos hoje, irmãs? Como que nós servimos ao Senhor? Servindo aos irmãos, né? Então, hoje nós temos vários serviços na igreja, serviço de música, serviço da palavra, serviço de limpeza, serviço da salinha de crianças, né? Então, tem uma infinidade de serviços. Quantos serviços tem na igreja hoje, né? Temos os comportores que estão visitando as igrejas, nós podemos acolhê-los, nós podemos cuidar deles, nós podemos fazer uma refeição para eles, né? Nós podemos sair com eles para pregar o evangelho. Nós também temos as casas de adolescentes, né? Que tem tanto serviço, serviços práticos, né? E podemos dar assistência como intendentes, né? Jovens mais velhos. E também as mulheres conectadas, os homens de oração. Então a igreja tem muito serviço, né? Crianças, jovens,
adultos e idosos, todos estão com função, aptos para servir, né? Não tem ninguém aposentado aqui. Somos todos convocados a jogar nesse time que vai trazer o Senhor de volta, amém? Todos podem servir, amém? Não pesa para ninguém e todos têm a oportunidade de servir ao Senhor, servindo os irmãos, amém? Então essas são as lições que a gente tirou da leitura de hoje, amém? Amanhã a gente volta, porque amanhã tem mais e a gente aguarda vocês. Fiquem agora com a irmã Lene, que traz pra gente Salmos, Provérbios e o livro de Mateus, amém? Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmãs. Bom dia, ouvintes do programa Mães Amorosas. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler hoje os Salmos, capítulo 27, e os versículos 7 até o 14. Provérbios, capítulo 6, e os versículos 27 ao 35. E o Evangelho de Mateus, capítulo 22, e os versículos 34 até o capítulo 23, versículos 1 ao 12. Começando com Salmos. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Agora Provérbios, capítulo 6, versículos 27 até 35. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sob brasas sem que os seus pés se queimem? Assim será com os que aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreza o ladrão quando faminto, rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará, porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Agora o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus 22, a partir do versículo 34, e vamos ler também o capítulo 23, de 1 ao 12. O grande mandamento, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. O Cristo, filho de Davi. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: O que você pensa do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: Então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor:
Sente-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos meus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra, e a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Capítulo 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amanhã continuaremos com mais a leitura bíblica. Bom dia.
Este é o quadro Em Tudo uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíca Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: Cristo é o selo que grava o próprio Deus em nós. Recebam com carinho, Taíca Saleb. Antigamente, os reis usavam anéis que também funcionavam como selos, pois tinham uma gravação feita em metal ou pedra. Essa gravação era usada para autenticar uma carta ou um decreto do rei. Na Idade Média era muito comum selar cartas com cera e carimbar a cera com um selo. E dessa forma, a imagem que estivesse gravada no selo era impressa na cera. Durante as escavações em Israel, arqueólogos encontraram o que supostamente seria o selo do rei Ezequias, que é apresentado nos livros dos reis e de crônicas. Quando ele marcava a cera ou uma superfície moldável com esse selo, dava autenticidade à carta. Espiritualmente falando, Cristo é como esse caractere, como esse selo. Cristo é o caractere de Deus. No Antigo Testamento, o nome de Deus é revelado em 4 caracteres, que transliterados são YHWH. De forma ilustrativa, é como se Cristo fosse esses caracteres que representam o nome de Deus. E é esse nome que Deus quer gravar em nós, não com tinta, mas consigo mesmo. Seu desejo é gravar a verdade em nós. É muito comum uma pessoa apresentar outra por meio de cartas de recomendação. Esse tipo de carta funciona como um acordo de credibilidade de quem enviou. Assim são as cartas de recomendação humana. A respeito disso, Paulo disse aos Coríntios: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós, outros ou de vós? A carta de recomendação humana é limitada e está baseada apenas na credibilidade da pessoa que a selou e enviou. Mas nós não somos carta de recomendação de nenhum homem. Somos a carta de recomendação de Deus. Paulo revela isso nos versículos seguintes. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A palavra escrita em grego egrafo, que significa ser gravada, inscrita, esculpida, não meramente com carimbo e tinta. O ministério da Nova Aliança tem a capacidade de gravar o próprio Deus em nós. Ele está escrevendo sua verdade, sua realidade em mim e em você. A verdade é inscrita em nós pelo Espírito, tendo Cristo como caractere de Deus. Essa gravação não ocorre mais em tábuas de pedra, como no Antigo Testamento, mas em tábuas de carne. Enquanto estivermos vivos, essas tábuas somos nós. Vamos aproveitar o tempo que temos e permitir que Deus grave em nós o que Ele é, sua realidade, sua verdade. Ainda há tempo de Deus gravar sua realidade a si mesmo em nosso coração, pois estamos vivos. Aleluia! Senhor, obrigada, porque ainda temos essa oportunidade de que o Senhor grave a Tua realidade dentro de nós. Eis-nos aqui, Senhor. Tenha essa liberdade e coloca o Teu selo, Senhor, em nós. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança.
Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, que nesta manhã, Senhor, ó Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia. Ó Pai, por ter acordado, Senhor, na tua presença. Ó Pai querido, Pai amado, Senhor, abençoe, Senhor, nossas vidas neste dia. Pai, que nós possamos começar o nosso dia, ó Senhor, na tua presença. Pai, não nos deixe retroceder. Pai, não nos deixe cair. Não nos deixe nos desviar, Senhor. Ó Senhor, nos guarde, Senhor, o nosso falar. Pai, guarda o nosso andar. Senhor Jesus, Pai, nós queremos ser limpos, Senhor, pela Tua palavra. Pai, nós queremos desfrutar de Ti a cada dia. Pai, revele para nós, Senhor, tudo que nós lemos, Senhor, na Bíblia. Ó Pai querido, abra nossa mente para que há entendimento, Senhor, na Tua palavra. Pai, nós queremos fazer a Tua vontade, Pai, e não a nossa vontade. Deus abençoe a Tua igreja nesta terra. Senhor, aqueles que Te buscam, Senhor, com sinceridade, com humildade. Pai, revele para nós a cada dia. Senhor Jesus, abençoe aqueles que estão sofrendo, Senhor, neste momento. As famílias, os jovens, Senhor, as crianças. Pai, nós sabemos que aqui nesta terra, somente o Senhor é a nossa alegria. Somente o Senhor é o nosso desfrute. Pai, o Senhor é o nosso prazer. Pai, o Senhor é a nossa proteção. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Pai, Tu é um Pai amoroso. Ó Senhor Jesus, como o Senhor tem cuidado de nós. Pai, eu só tenho que Te agradecer. Ó Senhor, por estar mais um dia aqui, orando. Ó Senhor Jesus, que o Senhor me concedeu essa graça. Senhor Jesus, Senhor, abençoe a minha vida. Senhor, abençoe a minha família. Ó Senhor Jesus, toda a minha casa, Senhor. Ó, como o Senhor tem cuidado de mim a cada dia. Senhor, cuida daquelas também que estão nos ouvindo neste momento. Senhor, do nosso trabalho. Ó Senhor Jesus, Senhor, queremos Te apresentar, Senhor, tudo que é nosso ao Senhor, para que o Senhor venha nos ensinar, para que o Senhor venha cuidar para nós. Pai, nós não sabemos de nada. Ó Senhor Jesus, Senhor, perdoe nossas falhas. Senhor, também a Tua palavra nos disse que nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito intercede por nós. Ó Pai, o Teu Espírito intercede por nós todos os dias. Pai, todas as manhãs. Ó Pai querido, Senhor, abençoe aqueles, Senhor, que estão precisando de Ti. Aqueles que estão doentes fisicamente. Pai, também aqueles que estão doentes espiritualmente. Ó Pai querido, restaura essas vidas. Senhor, nós sabemos que tem muitas pessoas com depressão. Senhor, vai de encontro a essas vidas, Senhor, restaurando a alegria. Pai, tirando a tristeza que está dentro de cada uma neste momento. Senhor, aquelas que estão nos ouvindo neste momento. Pai, abençoe a vida das irmãs que faz este programa. Ó Senhor Jesus, revele mais para elas a cada dia. Senhor, abençoe também esta emissora de rádio. Senhor, seus funcionários, seus diretores. Ó Pai, derrame Tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida deles. Pai querido, Pai amado, nós queremos depender de Ti a todo dia, a todo instante da nossa vida. Ó Pai, nos fortalece em Ti. Deus, eu Te louvo e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, te invocar, de Ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir
seguir após ti, meu eu repeli para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é a ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar, quem for aperfeiçoado. Quem ama o Senhor, guarda a sua palavra e diz-lhe com amor. Ela não é pesada, jamais a mim por te amar terei. Uma nova atitude me derramarei para em plenitude te servir. Quem ama o Senhor, sem falta sua palavra pratica, e seu ordenar, não sem duvidar, sobre a rocha edifica. Mas quem só ouvir e não reagir, faz sua casa na areia, tem chuvas e rios e ventos bravios, grande ruína rodeia. Quem ama o Senhor, guarda sua palavra, e o Pai e o Senhor nele fazem morada, uma real em plena comunhão e perfeita unidade na cooperação, e andar na verdade Pergunta ao Senhor, tu me tens amor, por Ele acima de todos. Demonstra que amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter um viver de sempre andar na verdade. Quem ama o Senhor, não faça de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra, pôs-se a servir. Se ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola, vá seguir. Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repeli para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar, quem for aperfeiçoado. Guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, com todo amor. Ela não é pesada, ela não é pesada a mim. Senhor, por te amar eu terei uma nova atitude. Oh, Senhor, nós nos derramamos nessa manhã. Oh, Senhor,
amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter o viver de sempre andar na verdade. Quem ama o Senhor não faz só de boca, mas cheio de amor, quer fazer sua obra com seu serviço. quem ama o Senhor, quem seu nome invoca, e cheio de amor, os conservos consola. Mais uma vez, quem ama o Senhor, quem ama o Senhor, não faz só de boca, mas cheio